Amém? Ele é tremendo. Quem crê que Deus é tremendo aí? Ele é tremendo por muitas razões, né? Ele é tremendo quando nos salva, ele é tremendo quando ele se manifesta, ele é tremendo sempre, né? Tem uma música no Brasil, né? Este cara sou eu, né? Ele é o cara, né? Quem é o cara? O cara é ele. Irmãos, hoje vamos estar começando uma série de pregações. Eu gosto muito sobre as séries de pregações, por quê? Porque durante um mês a gente fala sobre um tema. A gente já falou vários temas aqui, comunhão, né? Crente ou discípulo, lembra dessa? Aí muitos temas, né? Cura e libertação, muitos temas, eu gosto. Porque durante, como eu disse, 4 semanas ou 5 semanas a gente fala só sobre um tema de diversas perspectivas, porque são vários pregadores pregando e traz a sua perspectiva, Deus usa com o estilo que ele tem, e é uma benção, eu gosto muito. E hoje eu vou começar uma série aqui sobre os milagres de Jesus. Amém? E falar de milagre é bom, né? Quem gosta de milagre? Quem gosta quando Deus faz um milagre em sua vida? Agora sim, eu quero... Quem lembra do último milagre que Deus fez na sua vida? Sempre tem milagre, né? Por exemplo, o pastor Marcos, ele tem todo dia, só dele não se perder. Quando ele está dirigindo, já é um milagre. Tem que agradecer a Deus, né? Dos grandes, né? Mas milagre, todo dia tem um milagre. É o milagre da vida, né? Nós dormimos, né? Acordamos e estamos bem, temos saúde, e nós temos que agradecer, é um milagre. É um privilégio. E hoje eu quero começar uma série, como eu disse, sobre esses milagres de Jesus, e aqui vai ter outros pregadores falando sobre isso. E eu gostaria de ler um texto aqui, para nós darmos início, e depois eu vou estar falando uma introdução sobre o que é milagre, como viver um milagre, né? E como, né, o nosso Deus é um Deus de milagres. O texto que eu gostaria de ler com vocês está em Marcos, capítulo 2, é um texto que fala sobre 2 milagres. Marcos 2, do primeiro a seguir. São 2 milagres que acontecem ao mesmo tempo aqui, né? E eu escolhi esse texto porque eu gosto muito, porque o milagre real que Deus quer fazer em qualquer vida está baseado nisso daqui, ok? Deus não quer só curar a alma da pessoa, não quer curar só o corpo da pessoa, não. Ele quer também. Mas aqui vamos ver que 2 elementos desse milagre que Jesus faz. Então, Marcos capítulo 2, do primeiro a seguir, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com eles conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado os teus pecados? Ou dizeres: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se,
E tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa noite, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Me usa por misericórdia. Espírito Santo, esteja no nosso meio. Fale aos nossos corações, com cada um aqui, aquilo que está precisando, Senhor. Meu Deus, é isso que eu te peço, que a Tua palavra nos conforte, nos ensine, nos encoraje, nos corrija. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de falar sobre os milagres de Jesus, eu gostaria de falar sobre milagre. Porque milagre, no termo bíblico, quando a gente fala, né, de um milagre, aconteceu um milagre, claro, como eu disse aqui, você acordar de manhã já é um milagre. Amém? Mas eu estou falando de uma quebra da ordem natural das coisas. Amém? Então, o milagre normalmente é uma quebra da ordem natural ou uma exceção à regra. O milagre não é a regra. O milagre, normalmente, nos termos bíblicos, é a exceção. E Deus faz milagre, fez milagre por toda a história. Quando você vê o Velho Testamento, temos muitos milagres que são fantásticos. Primeiro, um dos que eu gosto muito é quando Deus abre o Mar Vermelho. Quem gosta desse milagre aí? É um milagre terrível. Mas antes de Deus, né, fazer o milagre de abrir o Mar Vermelho, Ele mandou as 10 pragas do Egito, não foi? E aquilo também foi milagres. Várias coisas extraordinárias que somente Deus podia fazer. Então, o milagre, eu quero dizer que é a quebra da ordem natural ou uma exceção à ordem natural das coisas. Então, por exemplo, você orar para abrir o mar não é a regra. Né? Conta-se a história, não sei se é verdade, de uma pessoa que chegou no mar e disse: eu vou agora orar e o mar vai abrir. Foi entrando, o mar vai abrir, eu tenho fé, porque se tiver fé e tal, vai dizer esse monte, mude dali a ali, e a pessoa pega tudo literalmente, e aí ele foi, e dizem que a pessoa se afogou, o mar não abriu. E agora? A culpa é de quem, se o mar não abriu? Olha, a Heloísa está ativa hoje, né? Ela falar o nome dela, ela ficou assim logo. Quem é que está falando de mim aí? Mas o milagre é uma mudança da ordem natural. Então, quando Deus abriu o Mar Vermelho, é fantástico, que tem uma história, eu li em um livro, uma história muito interessante. Disse que um homem estava andando no mar, né, fazendo caminhada, né, correndo na beira da praia, e encontra um homem, ao longe ele vê um homem andando para dentro do mar e voltando, e ficava chorando. E entrava no mar e saía e botava a mão e chorava. E aquela pessoa correndo na praia dizia: que maluquice, que loucura, está doente aquela pessoa, o que está acontecendo? E aquele rapaz se aproximou e disse: o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? E a pessoa disse: não, eu estou aqui me maravilhando. E a Bíblia diz que Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxuto no meio do mar. E aquela pessoa não acreditava na Bíblia, né? Não acreditava em Deus, disse assim: não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o mar estava abaixo e eles passaram assim, estava assim na meio da perna a água. E aí a pessoa perguntou: foi mesmo? Ele disse: rapaz, o mar não tem como abrir. Aí disse: tá bem. Aí disse que o camarada continuou correndo ao longo do mar, e quando está voltando, vê o camarada de novo entrar no mar e sai do mar. E entra no mar e sai do mar. E o cara disse: ele está doido mesmo. Aí o camarada se aproxima novamente e diz:
O que está acontecendo? Eu já te expliquei que a água estava assim no joelho e por isso que eles passaram. E disse, eu entendi. Que Deus maravilhoso. Matou o maior exército da terra daquele tempo com água no joelho. Irmão, o milagre, você pode ter certeza, o milagre que você vê na Bíblia, se você for para um lado, ele pega você do outro. Porque o milagre não se explica, o milagre é uma exceção à regra natural. Tem a regra natural, todo mundo tem que morrer. O milagre, Jesus vai àquele lugar e ressuscita Lázaro. Isso é um milagre, entendeu? O natural é que a pessoa morre e continue morto. E o milagre aconteceu. Então, o milagre é uma quebra da ordem natural. Outra coisa que eu quero falar sobre milagre é, como eu disse antes, que Deus está fazendo um milagre desde a fundação do mundo, até porque o mundo é um milagre. Sim ou não? Irmãos, eu estava conversando com um jovem Levi, se eu não me engano, um dia desse, e na hora da conversa, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Deus, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e o quê? Igual à Lua, igual a Vênus, igual a Plutão, igual a Marte. Todo mundo quer ir para Marte, né? O pessoal está investindo milhões, bilhões para ir para Marte, para encontrar o quê? Nada. Mas o quê? Está tudo lá vazio. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou, né, céu e terra, e a terra era sem forma e vazia. E Deus começa a dizer, haja isso, haja aquilo, e tudo acontece. Então, a gente estava conversando, já estava interessante que veio esse entendimento. Deus, quando Ele falou, tudo veio a existir. Mas nos lugares onde Ele não falou nada, continua sem forma e vazia. Amém? É um testemunho de que, se Deus não falar nada, continua sem forma e vazia. Amém? Então, entenda, irmãos, que desde o início, desde a criação, tudo que Deus criou, foi um milagre. Então, o nosso Deus, por si só, já é um Deus de milagre. Amém? Porque não tem impossível para Deus. Não tem impossível. Aliás, falar impossível, estou aqui, ó, com a nota, né, aqui dizendo, olha, a fatura aqui, adiantamento referente ao princípio de pagamento de acordo da cláusula do contrato e tal, 9.000 euros que a gente pagou na quarta passada. Foi milagre ou não foi? E lembra que eu disse, eu não estou agoniado e tal. Então, e até Tiago estava com medo, lembra? E está aqui, né? Passa fome, coitado. Mas nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, porque para Ele fazer milagre é natural. Porque Ele tem todo o poder em suas mãos. E voltando aqui para uma das coisas também, antes de entrar aqui na passagem que eu quero falar, é o seguinte, que muitas vezes o nosso Deus é um Deus de milagre, mas nós somos seres humanos que muitas vezes esquecem rapidamente o milagre que Deus fez. Sim ou não? É complicado. Às vezes a gente vê lá o mar se abrindo, né? O povo Israel passa, todo mundo fica tocando lá o tamborete, todo mundo sai dançando, e é uma coisa linda e maravilhosa que acontece, alegria. Pouco tempo depois está todo mundo dizendo, cadê a cebola? Aquele milagre, eu já tinha esquecido. E hoje em dia é a mesma coisa. Quantos de nós, Deus já fez um milagre? Você talvez não podia ter um filho, Deus te deu um filho. Você não podia isso, Deus fez. Você não podia aquilo, Deus fez. Aí daqui a pouco que Deus fez, você esquece. E no Velho Testamento era assim. No Novo Testamento é assim. E hoje em dia é assim também. Então, uma das coisas que temos que saber não é só acreditar no milagre, não é só receber o milagre e se alegrar, mas não se esquecer dos milagres também. Amém? Lembre, irmão, dos milagres que Deus fez na sua vida. E outra coisa, quando você pensar em murmurar, quando você pensar, não está bom, falar, você pensa no quê? Nos milagres que Deus fez na sua vida. Amém?
E lembre o seguinte, toda vez que o povo de Deus esqueceu dos milagres e começaram a murmurar, não foi bom para eles, não. Não foi bom para eles. Pois bem, mas essa campanha é sobre os milagres de Jesus, e como eu disse, esse milagre que Jesus fez aqui, ele tem dois componentes muito importantes, e eu gostaria de falar com vocês. Mas antes, você está com sua Bíblia aí? Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. Porque quando nós falamos de milagres, a gente tem que tomar um cuidado. Como assim, meu irmão Manuel? Nós não podemos pregar um evangelho só de milagres. Venha para essa igreja, que essa igreja é de milagre. Você sabia disso? Não pode. Porque Jesus não fazia isso, e ele não fazia por um motivo muito simples. Só vai atrair o quê? Aproveitadores e interesseiros. Uma igreja não pode estar baseada no milagre. Uma igreja tem que estar baseada na palavra. Amém? É a palavra que vai libertar a pessoa. Vai ter milagre? Vai ter milagre também. Amém? Mas a igreja tem que estar baseada na palavra. Não é no milagre. O milagre é consequência. Amém? O milagre é consequência. Não é a prioridade. A prioridade é a palavra. Olha só o que aconteceu. Em Marcos 1, 21 e 22 diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, Jesus, se você ler Marcos antes do versículo 21, você vai ver que Jesus foi batizado. Tá? Quando ele começa a chamar os discípulos, ele logo começa o quê? Vai à sinagoga e começa o quê? A fazer o quê? Ensinar. A função de Jesus, Jesus curava sim ou não? Mas a função prioritária de Jesus era o quê? Ensinar. Pregar o evangelho. Falar a verdade. Jesus, até porque Jesus não foi morto porque fez milagres. Sim ou não? Jesus não foi morto porque multiplicou pão e peixe. Não. Jesus não foi morto por causa de qualquer bem que ele fez, não. Jesus foi morto pela palavra que ele pregava. Sim ou não? Então, nós temos que pregar a palavra. O milagre é a consequência. Uma igreja tem que estar baseada na palavra. O milagre é a consequência. Então, Jesus entra na sinagoga e lá começa a ensinar. Mas o versículo 22 diz uma coisa interessante, diz assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo o quê? Autoridade. E ainda diz assim: e não como os escribas. Então faz uma comparação. Jesus ensinava, mas ensinava com quê? Autoridade. Mas vamos lá. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Olha só, estava lá dentro. Quanto tempo estava lá dentro? Não sei. Não sei se foi só aquele dia, não sei se era um demônio de estimação. Eu não sei. É ou não é? Você não sabe. Agora eu sei o seguinte, que tinha um demônio ali, e ele, um espírito imundo, o qual exclamou, o diabo queria fazer propaganda de Jesus, né? Eu sei quem você é. E aqui, meu irmão, eu vou tirar um parêntese. Tem umas igrejas que têm a doutrina de demônio. E eu quero dizer, fuja disso. Diga, diabo, você vem da onde? A Bíblia diz assim: ele é mentiroso desde o princípio. E o camarada dá um microfone. Diga, você vem da onde? Como é o seu nome? Fazer entrevista, né? Tem um filme, entrevista com um vampiro, as igrejas fazem entrevista com o demônio. Você vem da onde? Como é seu nome? Tá certo. E o camarada acredita em tudo o que ele diz, né? Você veio fazer o que aqui? Impressionante que o diabo fala a verdade, né? Para ele. Então, irmão, Jesus não fazia essas entrevistas. Por que Jesus não fazia essas entrevistas com os demônios?
Porque, irmão, a gente não fica dando bola para o demônio, não, né? Nós temos que falar de Jesus. Amém? E tem, infelizmente, lugares por aí que fala 300 vezes o nome do diabo e de quando em quando, se der tempo, o nome de Jesus. E a gente tem que fugir dessas coisas, vocês não aprendem isso. Olha, a palavra de Deus, irmãos, é aqui, ó, é Jesus, 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 Jesus. O diabo aparece assim com nota de rodapé. Sim ou não? É nota de rodapé. Agora a Bíblia está toda ela falando de Jesus. Então, nós temos que entender que temos que falar de Jesus. Mas tinha um endemoniado lá que começou a exclamar, olha, eu sei. Jesus o quê? Repreendeu. O que é que eu estou querendo mostrar? Antes da passagem que nós lemos, Jesus foi ensinar, e ao ensinar a palavra, tinha um demônio ali. E aí, ele fez o quê? Expulsou o demônio. Amém? E é assim que deve ser. A gente vai pregar a palavra. Se aparecer demônio, a gente expulsa o demônio. Se tiver que orar pelo enfermo, a gente ora pelos enfermos. E quem é que tem que orar pelo enfermo? O pastor da igreja, o missionário, o presbítero? Não. Todos vocês. Amém? Todos nós. Ah, irmão, eu tenho poder para isso? Sim. Você é um filho de Deus. Você tem autoridade para expulsar o nome no nome de quem? No nome de quem? É o nome que tem poder. Você tem autoridade e poder para orar. E se Deus assim o quiser, Ele curar alguém. Amém? Você não cura alguém e ninguém. Ok? Mas você pode orar e pedir a Deus que cure, segundo a sua vontade. E Deus cura se Ele quiser. Amém? Entenda que o fato de eu determinar, o fato de eu dizer com a palavra e botar o nome de Jesus no final, não quer dizer que vai acontecer algo. Oração é submissão a Deus. Amém? Eu peço segundo a vontade dEle. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Amém? Mas a nossa obrigação e nós temos que orar. Mas não prometa a ninguém. Olha, Deus vai te curar agora. Se Deus te falou antes, olha, vá na casa de fulano que eu vou curar ela, ou ele, aí tudo bem. Se for algo específico, tudo bem. Mas se não, cuidado com promessa. Deus, você vê alguém durante... Quando falamos de milagres, temos que tomar muita calma. Temos que ter muita calma para entender isso, essa dinâmica. Porque tem gente que acha que porque o nome do Senhor Jesus tem poder, eu posso fazer qualquer coisa. E você não é Deus. Amém? Você é filho. E você tem que pedir autorização ao Pai. E pedir ao Pai. Se Ele der, amém. Se não der, amém também. E temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente ferida por aí, por pessoas que falam, dizendo, Deus vai te curar, irmã. Deus pode ficar certo. Nós vamos orar e Deus vai te curar. Deus te disse? Deus te falou? Deus revelou isso especificamente? Não, é pela fé. Aí não acontece. Aí o que vai acontecer? A pessoa fica o quê? Olha, eu estava conversando há muito tempo atrás, eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Eu pesquisei muito e debati muito, mas esse pastor Noé Pinheiro, ele me disse uma coisa. Ele disse assim, Manuel, você tem que deixar Deus te usar, mas nunca usar Deus. Você tem que deixar Deus te usar. Se você tiver uma palavra específica, se Deus tiver a revelar algo específico, fale e execute. Mas nunca use Deus. Porque tem muita gente usando Deus. Usa Deus porque... Não, mas é em nome de Jesus. Como se fosse uma mandinga. Como se fosse uma varinha mágica. Que tudo, se eu botar no final, em nome de Jesus, acabou, vai funcionar. Não é assim. Oração é submissão. Tem que sempre ser segundo a vontade de quem? De Deus. E eu tive uma experiência sobre cura. Eu já fui curado. Deus já me usou para
Através de orações que eu fiz, pessoas foram curadas. Mas eu quero dizer o seguinte, uma vez, na primeira igreja, foi muito interessante isso. Na primeira igreja que eu dirigi lá no Brasil, sei lá, 17 anos atrás, eu, jovem, 20 e poucos anos, e eu pensava assim, né? Pela fé, tudo pela fé. E tem que ter fé. Mas segundo a vontade de quem? Eu pensava que não precisava. Na minha mente fazia assim, curar alguém é uma coisa boa. Ah, não é? Eu pensava, é uma coisa boa, então eu não preciso pedir a Deus, eu só tenho que fazer. Então o que é que eu fiz, a besteira que eu fiz? Tinha um rapaz na igreja que aceitou Jesus e o irmão dele tinha 16 anos que não andava. Na verdade, depois eu fiquei sabendo que ele nunca andou. Nunca. Eu não sabia dessa informação. Mas ele nunca tinha andado, sempre vivia em cima da cama. E eu pensei assim, a primeira igreja que eu estava plantando, e eu pensei assim, uau, já pensou se essa pessoa anda, hein? A publicidade disso, né? As pessoas vão aceitar Jesus, vão querer Jesus. Ai, inocente. As pessoas querem os benefícios de Jesus. Isso não vai incentivar a pessoa inocente. Mas era inocente naquela época. Mas o que aconteceu? Eu, cheio de fé, disse, irmãos, tinha umas 30 pessoas na igreja, vamos orar e jejuar uma semana. E na sexta-feira vamos lá orar e Deus vai curar aquela pessoa. Fé. Pastor cheio de fé, hein? Poderoso. E eu disse, vamos, irmão, vamos orar. E Deus... E aí as irmãs do círculo de oração começaram a orar. Né? As irmãs oram mesmo, né? E aí, Senhor! E chora, e não sei o quê. E aquela agonia toda. E a gente lá orando, uma semana, jejuando. Beleza. Sabe o que aconteceu? Na sexta-feira, subiu um grupo, né? Umas 10 pessoas, cheio de canela de fogo. Eita, Jeová, era. E aí a gente foi. E quando chegou lá, a gente começou a orar. Agora Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer. E a gente começou a orar, e ora. E o que aconteceu? O demônio pega o camarada lá que está em cima da cama. Aí a gente expulsou o demônio e tal. Aí, de novo. E aí a gente expulsou. Aí ficou bem. Só que não andou. A gente foi lá para o quê? Para o camarada andar. Mas eu lembro da minha decepção. De sair dali como líder da igreja, né, um pastor novo, saindo dali, descendo ladeira, e as irmãs, querendo me incentivar do círculo de oração, diziam, pastor, olha, não levantou para a gente não se orgulhar. Mas amanhã vai levantar. Eu lembro como hoje, eu descendo aquela ladeira, tinha uma ladeira, eu descendo, dizendo, meu Deus, que vergonha. Que vergonha, eu não vou ser mais pastor de igreja, não. Eu desisto. Mas foi interessante, por quê? Porque no mesmo dia à noite, a gente acabou o culto, uns 9 horas da noite, essa visita, não era nem culto, é uma visita. E eu estava muito decepcionado com Deus. Eu disse, não, eu não tenho poder, eu não posso. Fiquei com aqueles traumas idiotas de gente que não conhece Deus, né? É ou não é? Tem um bocado de trauma idiota, não tem, não? Oh, Deus, tu não me amas. Eu mandei meu filho para você, seu miserável. Como é que eu não te amo? É ou não é? Só falta Deus dizer isso. Mas, irmão, é ou não é? A gente, às vezes, tem uns traumas malucos. E eu estava traumatizado nesse dia porque Deus não fez o que eu achava que Ele tinha que fazer. Eu achava que porque eu orei, jejuei uma semana, Deus tinha a obrigação de curar aquela pessoa. Eu nem perguntei, nem passou pela minha cabeça de perguntar, tu queres fazer isso ou não? Nem passou pela minha cabeça. A minha teologia me dizia que se eu tivesse fé, ia acontecer. E eu lembro que nesse mesmo dia eu tinha que viajar para Aracaju, de Salvador para Aracaju, 300 quilômetros. E eu decidi na minha cabeça, amanhã, quando eu voltar de viagem, eu vou procurar o pastor e vou entregar a igreja. Porque que pastor é esse que não tem poder, né? Pois bem.
Por que eu estou contando essa história? Porque essa história me ajudou a compreender muitas coisas. 300 quilômetros, 3 horas, chorando dentro do carro, dizendo, eu não presto. Como é que isso acontece? Como é que o pastor vai orar e Deus não cura? Aquele negócio, 3 horas, chorando, dizendo, eu vou entregar o cargo quando voltar, eu vou entregar a igreja, blá, blá, blá. Pronto. E aí, isso era sexta-feira. Quando foi no sábado, eu fui visitar uma igreja. Tinha uma igreja lá, e eu disse, eu vou lá na igreja. Rapaz, e foi interessante que quando eu entrei na igreja, o pastor estava na porta. Aí Deus me fez, naquele dia, me deu um treinamento sobre milagres. Ele fez assim, aí eu fui, me apresentei, ele, não, sou pastor da igreja e tal. Eu digo, tá bem. Eu sou de Salvador, e a gente começou a conversar e tal. Daqui a pouco ele começou a contar a história que ele viveu uma semana antes. Uma semana antes, ele tinha, olha o que tinha acontecido com esse pastor. No domingo, um casal com seu filho tinha cantado uma música na igreja. Isso no domingo. Na terça, o filho de 7, 8 anos tinha contraído dengue. Na quinta, o menino foi para a UTI, dengue hemorrágica. Na sexta, o menino morreu. No sábado, foi o enterro do menino e o velório. E todo mundo na igreja dizendo, pastor, imagine, né, que a gente sabe lá no Brasil, a gente tem a tradição de botar o enterro dentro da igreja e tal. E ele dizendo que a maioria das pessoas da igreja ia para ele e dizia, pastor, se você orar, ele vai ressuscitar. E esse pessoal, por que eles mesmos não oram, né? Por que é o pastor que tem que orar, né? Por que essa pessoa que tem fé não vai mesmo, você e... não é? Porque se não der certo, a culpa é do pastor. Olha só, irmão. E ali eu aprendi uma coisa grande. A soberania de Deus. Amém? Tem coisa que acontece que você não sabe e talvez você nunca saiba. Talvez você saiba no futuro. Mas Deus é soberano. Amém? Em termos de milagres, Ele pode fazer, pode não fazer. É uma decisão dEle. Amém? Mas Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Mas voltando aqui o texto sobre Jesus, então Jesus estava orando, estava ensinando, o demônio se manifestou, e aí ele expulsa o demônio. Mas depois tem esse relato que nós falamos hoje. E aqui é muito interessante esse relato, por quê? Porque Jesus está na casa dele, e a casa está lotada, a multidão é muito grande. Só que tinha um homem paralítico. Ele não podia chegar lá sozinho. E 4 amigos, 4 pessoas foram levá-lo a Jesus. Chegando lá, não pôde entrar, e vocês sabem a história, as pessoas subiram o telhado, destelharam, fizeram um buraco ali, não sei que tipo de telhado era aquele, uns dizem de um jeito. Eu sei que era um telhado, e a Bíblia diz que eles fizeram um buraco no telhado para descer o paralítico. Irmão, é um esforço, sim ou não? Eles podiam ter ido lá e dito, ok, não tem espaço, bora voltar, outro dia a gente volta. Não, eles se esforçaram. Eles se esforçaram, desceram o paralítico. Imagine, você está lá dentro da casa, daqui a pouco começa aquela zoada de telha, talvez, ou o que fosse. E o que está acontecendo? É algo extraordinário. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. É interessante isso, né? Não era a fé do paralítico só, é a fé deles. O esforço que eles fizeram para que o amigo pudesse chegar até Jesus. E aqui a primeira parte eu quero dizer o seguinte, às vezes, irmão, você vai ter que ajudar alguém que está paralítico. Que ele não pode vir a Jesus sozinho. Amém? E você vai ter que se esforçar para ser esse amigo do paralítico, daquela pessoa que não anda, que não tem condição de chegar a Jesus sozinho. Aí você vai ser o canal de Deus para essa pessoa.
Quem já viu a pessoa assim, que ela quer ir para a igreja, quer Jesus, mas ela não tem força? Quem já viu pessoas assim? É assim ou não é? Às vezes, eu, por exemplo, eu já passei uma fase dessa na minha vida, de eu não ter força. E alguém teve que ter força por mim. Amém? Você já deve ter. Quem já passou por uma fase assim? Eu vou, não vou, vou, não vou. Fico ou não fico? Vou, não vou. É ou não é? E aí você, às vezes, irmão, a ajuda que você precisa dar é só um encorajamento, mandar uma mensagem e dizer assim, ô minha irmã, ô meu irmão, olhe, no domingo tem culto, viu? Vamos lá, viu? Às vezes, usar até uma estratégia, olha, vou pagar uma coxinha para você. Depois a gente vai no kebab, né? Tem um aqui que chama alguém e diz assim, bora na pizzaria. É estratégia. Tem que fazer uma estratégia, irmão. Tem que criar... Aqueles ali destelharam, né? Destelharam, desceram. Qual é a sua estratégia para levar o paralítico a Jesus? Não é só destelhar telhado, não, rapaz. Às vezes é a pizza mesmo, é o kebab. É aquele almoço que você convida a pessoa para comer na sua casa. É o café que você vai tomar com alguém, comer um pão de Deus. Eu amo o pão de Deus, hein? Se quiser chamar aí, eu estou à disposição. Mas, assim, o que acontece? Qual a estratégia que você usa? Não, eu chamo para a igreja. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. O camarada não tem condição. É paralítico, está fraco. Você precisa ajudar, se esforçar, é você. O forte, você não está forte agora? Ajude o que está fraco. Porque talvez amanhã seja você. É ou não é? Que vai precisar de um encorajamento. Talvez Irmão, às vezes é só uma mensagem. Olhe, domingo, viu? Domingo. Não esqueça não, viu? Aí não vem, aí você diz, rapaz, eu senti sua falta hoje. Coisa pouca às vezes. Às vezes é coisa muita. Você tem que se esforçar bastante. Mas, irmão, qual o valor que tem uma alma? Hein? Qual o valor que tem uma alma? Então, esses 4 homens pegaram esse paralítico e levaram a Jesus. E quando chegaram lá, com toda a dificuldade que tinham, eles não mediram esforço para fazer o que era preciso. Amém? Eu quero dizer a vocês, se esforcem. Irmão, não seja um crente egoísta. Eu estou bem? Eu vou para a igreja? Está tudo bem comigo? O que eu faço? Não faço mal a ninguém? Né? Não seja assim. Se preocupe com o outro. Cadê fulano? Não estou vendo. Cadê esse ciclano? Não veio ainda. Se preocupe uns com os outros. Cuide um com os outros, ajude uns aos outros. E Jesus, vendo a fé deles, ele não dá logo a cura. Ele dá o quê? O que é que Jesus faz? Perdoa os seus, o quê? Pecados. Irmão, o maior milagre que Jesus pode fazer, o maior que pode fazer é perdoar os pecados. Amém? Porque é pegar os seus erros, a sua sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele perdoar, te dar acesso a Deus. Esse é o maior milagre que alguém pode receber. Amém? Então, o milagre maior que Jesus fez no início, perdoados estão os teus pecados. Jesus, quando cura alguém, antes ele quer perdoar o pecado. A prioridade dele, a intenção dele é perdoar o pecado. É que o pecador se arrependa. Não é só o milagre, porque o milagre pode gerar no futuro um mal. Lembra do rei, né? O rei ia morrer. Ora, Deus diz, não, te dou mais 15 anos. Fez meio muito de problema, hein? Foi ou não foi? Você vê um milagre que causou um bocado de problema. Não só para ele, mas para toda uma nação. Irmãos,
a prioridade de Deus é o perdão dos pecados. A nossa prioridade ao ir em encontro da pessoa tem que ser o quê? Que as pessoas encontrem Deus e recebam o quê? Perdão dos pecados. E depois aqui, os fariseus, os escribas, as pessoas que estavam ali começaram o quê? Como é assim? Como isso que ele perdoa pecado? Perdoar pecado é só para Deus. Mas Jesus usou aquela oportunidade logo no início aqui do livro de Marcos para dizer claramente o quê? Eu sou Deus, eu tenho poder para perdoar pecado. Amém? É muito interessante isso na Bíblia, eu já falei aqui. Poucas vezes na Bíblia, Jesus deixa assim, fala claramente que é Deus. Poucas vezes. Mas mostrar que é Deus, as atitudes dele mostravam que ele era Deus. Amém? Porque falar que é Deus é fácil. Mostrar, né, que é Deus é outros 500. Né? E aqui ele diz o quê? Perdoados estão os seus pecados. Quando eles começam a criticar Jesus, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Né? Ele diz o quê? O paralítico? Levanta, toma o teu leito e anda. E é interessante aqui, ó, o versículo 12, para terminarmos, diz assim, e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nunca tal vimos. Irmãos, quem andar com Jesus, quem anda com Jesus, quem vive com Jesus, ele tem que pregar a palavra. Mas está ali um demônio. O que é que ele faz? Hein? Expulsa o demônio. Tem alguém enfermo, ele faz o quê? Ora pelo enfermo. Crendo que Deus tem poder para curar. Quem crê que Deus tem poder para curar aí? Qualquer coisa. Mas Deus pode curar e pode decidir não curar também. Sim ou não? Então eu quero dizer a vocês o seguinte. O milagre de Jesus, e é fantástico esse milagre aqui, nós vamos ver esse mês vários milagres, né? Mas o maior milagre que devemos assim almejar na vida de qualquer ser humano é que essa pessoa encontre Jesus de verdade. Se a pessoa encontrou Jesus de verdade, mas continuou doente com sua enfermidade lá, irmão, fique muito feliz, viu? Porque aquela pessoa encontrou Deus. É o maior milagre. Não tem milagre maior do que você encontrar Deus, ter comunhão com Deus. Não tem milagre maior. Agora, Deus pode curar uma questão física, sim ou não? Deus pode curar uma doença da alma, sim ou não? Sim. Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu lembro, para terminar, eu quero contar uma experiência de uma cura que aconteceu quando nós oramos. A minha mãe é experiente muito disso, já tem muita experiência de curas, né, e libertação e tal. Mas eu lembro de uma específica, nessa primeira igreja também que nós pastoreamos. Uma irmã, o Maico, que está lá em cima, sabe dessa história, ela teve um problema na coluna que ela ficava agachada assim. Ela não conseguia fazer assim. Não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Foi para o médico, um médico, 2, 3, foi um bocado de médico e não conseguia. E essa irmã era muito ativa na igreja, fazia tudo na igreja e tal. E eu comentei com esse pastor Noé Pinheiro, eu disse, Noé, a irmã fulana, ela está com esse problema de saúde, já tem algum tempo que não vai na igreja, e quando vai não consegue ficar no culto. Ela está encurvada, ela não consegue, já foi nos médicos. E foi interessante, a gente estava tomando café da manhã junto, pequeno almoço junto, e ele disse assim, olha, ele fez assim mesmo, ele está comendo e fez isso. Olha, você vai fazer assim, você vai orar por ela, mas é Francine que vai botar a mão nela. Ele olhou assim para mim mesmo, olha, você vai orar, mas é Francine que tem que botar a mão nela. É muito específico. Pois bem, passou, aí no próximo culto estava essa irmã e Francine não estava. Eu disse, eu não posso fazer, né? Aí no outro culto estava eu, Francine, a irmã não foi.
Aí, pronto. Aí, no terceiro culto, estavam todos os elementos. Eu, Francine e a irmã. E eu lembro que foi logo no início, não deixei nem começar o culto. Quando eu disse, vamos levantar para orar, orei, e disse, agora vamos fazer logo isso aqui. Aí já correu logo para o negócio, estava agoniado. Né? E aí eu chamei a irmã na frente, e Francine botou a mão nela, e eu orei. E eu lembro que ela ficou, eu senti um negócio aqui, mas ainda ficou curvada, né? Assim meio. E daqui a pouco eu estou em casa, depois do culto ela liga, oi, ficou bom, agora ficou bom. Aí no outro dia ela estava na igreja e pulando e correndo, e ela, quase 60 e poucos anos, mas misericórdia, parecia um adolescente. E Deus curou para a glória dele. Amém? Então, é uma coisa muito específica, irmã. A gente tem vários... E minha mãe tem muito mais experiência, né, nessa área de cura e libertação, que Deus cura, nós sabemos que Ele cura. Amém? Já aconteceu milagres aqui. Sim ou não? Já aconteceu milagres nessa igreja, de muitos milagres nessa igreja. Mas o melhor milagre que eu gosto de ver, você sabe qual é? É vida sendo salva pelo poder da palavra. Desse milagre eu quero mais. Todo dia aí, pelo menos dois, né? Seria maravilhoso. Todo dia 2 milagres do perdão dos pecados. E que nós possamos entender isso, que Jesus faz milagre, mas eu quero te dar um conselho. Não fique ligando para as pessoas, procurando milagre, procurando revelação, procurando resposta de aqui ou ali. Você tem acesso direto a Deus. Para com essas questões. Para com essa... até superstições. Quem tem acesso a Deus aí? Por isso, irmão, que eu não fico... Eu oro por pessoas, eu oro por situações, mas eu não fico dando consulta de madrugada, não. Por quê? Porque a pessoa tem acesso a Deus. Se a pessoa não tem, ela que se conserte também, ela não é. Porque é o que tem que fazer? Não, vai procurar você tem acesso direto a Deus. Tem ou não tem? Aí se não tiver, aí está com problema. Está com pau no café e está com problema. Aí tem que fazer uma... Tem que pegar aí, encontrar Jesus de novo, reconciliar. É ou não é? Se a conexão com Deus está quebrada, aí não é problema, aí você tem que resolver. Mas, irmão, não fica não, porque aquela irmã que tem um milagre, viu? É aquele irmão, aí fica atrás de coisa, irmão, para com isso. Para com essas coisas. É a irmã fulana, é que ela, na hora, quando liga, eu sei, você está com problema. Qual deles que você está falando? Devia a gente fazer isso, né? Qual deles você está falando? Porque problema. Quem tem problema aí, irmão? Vamos fazer melhor. Quem não tem problema aí? Você da internet aí, quem vocês não tem um problema? Então, cuidado com essas coisas. Não fica ligando, irmão, oi. Olha, quer conhecer Deus, está aqui. Estamos aqui ensinando, temos nossos grupos pequenos para isso, temos aqui 3 pastores para isso. Não fica ligando para coisa, aí depois fica todo turbado. A irmã que falou e tal, e para eu receber o milagre eu tenho que fazer. Fica fazendo uma mandinga, né? Mandinga de coisas. Então, para com isso, para com essas coisas. Graças a Deus aqui não tem, né? Na igreja aqui não tem, né? Pessoa que fica consultando o oráculo. Não? Não tem, graças a Deus. O pessoal aqui... não, irmão, viva com Deus, viva, irmão, com Deus. Para com essas questões de coisa. Deus é um Deus de milagre, mas ele tem um relacionamento com você diretamente. Amém? Eu não permito que as pessoas vivam a sua espiritualidade através de mim. Quer falar com Deus? Vá você. Amém? Não, pastor, ore por mim. Amém, vou orar.
Você está orando por você também? Então, pronto. A gente ora por você, você ora por mim, a gente ora por um pelo outro. É ou não é? Irmão, você acha que porque eu sou o pastor da igreja, eu tenho um poder especial que você não tem, se você estiver em comunhão com Deus? Quem acha isso aqui? Tem alguém aqui que acha que eu tenho um poder especial? Eu só tenho alguma coisa diferente de outra pessoa se a pessoa não tiver comunhão. Aí eu tenho. É ou não é? Se não tiver em comunhão, eu tenho. Porque aí eu estou em comunhão. Mas se tiver em comunhão com Deus, a gente tem o mesmo tipo de acesso. VIP. Direto ao trono da graça. Amém? Se você tem esse acesso, use esse acesso com mais frequência para estar com seu Pai. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado pelos milagres, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor faz tanto milagres, já fez e fará em nossas vidas. Que cada um de nós, Senhor, cada um de nós, possamos viver esses milagres, mas também, Senhor, não nos deixe esquecer dos milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. E principalmente o maior deles, aquele no dia que o Senhor se revelou a nós. Aquele que o dia que a gente se rendeu plenamente a Ti. Esse é o dia do milagre. É verdade, Senhor. Obrigado por esse grande milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós possamos entender que cada um de nós temos esse poder. Cada adolescente dessa igreja, cada jovem dessa igreja tem poder do Espírito Santo para orar, pedir a Deus, segundo a sua vontade, e vidas serem libertas do pecado, vidas serem libertas de espíritos malignos, vidas serem curadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, cada um de nós possamos exercer isso no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nas nossas amizades, na família, não só na igreja. Que a igreja seja, meu Deus amado, só a celebração, meu Deus, onde juntos vivemos o milagre, mas individualmente, Senhor. Que cada um possamos ser agente do milagre também, Senhor. Não só aquele que recebe, mas aqueles que executam os milagres, que sejamos as Tuas mãos, que sejamos os Teus pés, sejamos, meu Deus, a Tua boca, Senhor, para ensinar a Tua palavra, para expulsar os demônios, para, Senhor, curar os enfermos. Senhor, que sejamos, meu Deus amado, Teus representantes aqui na terra. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma palavra de oferta?